funcionário errou e você ficou sem saber o que fazer. Dá advertência, suspensão ou deixa passar? Cuidado, agir por impulso pode te gerar um processo trabalhista. Eu vejo muitos empresários errando exatamente nesse sentido, na hora de aplicar uma medida disciplinar. Porque o problema vai além de perder o controle da equipe, porque pode transformar tudo isso em um risco jurídico. Eu sou Larissa Vinhato, advogada especialista na estruturação do seu negócio para te ajudar a crescer com proteção e segurança. A advertência ou a suspensão, elas são medidas disciplinares, ou seja, elas são formas de corrigir o comportamento de um funcionário. Não é vingança, é apenas uma medida disciplinar. A diferença maior entre elas é que a advertência é um aviso formal sobre um erro cometido, enquanto a suspensão ela é um afastamento temporário sem pagamento. E a aplicação da advertência ela é o primeiro passo. E ela serve para destacar que o que aconteceu, o que o funcionário fez, não está correto e não deve se repetir. Por exemplo, quando tem muito atrasos frequentes, uso indevido do celular, descumprimento de alguma regra interna e alguns comportamentos inadequados de teor mais leve. Então, ao aplicar essa advertência, seja claro para o funcionário que a conduta dele não está de acordo com as regras estabelecidas pela empresa. E a aplicação da advertência é para que ele não tenha mais essa determinada conduta. Já a suspensão, ela é algo mais sério e ela deve ser aplicada quando o erro acontece mais de uma vez ou quando é algo mais grave. Então, ela vai ser aplicada quando repetir a mesma falta, várias vezes, ou quando faltar sem justificativa, desrespeitar superiores, descumprir ali as regras estabelecidas da empresa, regras internas da empresa. Então, ao aplicar a suspensão, seja claro também falando que essa suspensão está sendo aplicada porque a conduta foi realizada por várias vezes, mesmo após já ter sido aplicado advertências. Eu recebo muito questionamento se é preciso seguir uma ordem de qual aplicar, advertência, suspensão. A ordem recomendada seria primeiro uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, em seguida a suspensão e, em último caso, a demissão por justa causa. Mas vale destacar que, dependendo da gravidade da falta, a suspensão já pode ser aplicada imediatamente, mesmo que não tenha sido aplicada uma advertência anteriormente. E a parte mais importante é a forma que você aplica. Deixe muito claro qual foi o erro cometido, tenha provas sobre o que aconteceu. Aplique imediatamente, logo após a falta, aplique a medida disciplinar devida. Formalize por escrito e o funcionário deve assinar esse documento, até porque o registro, a documentação disso gera prova. E os erros mais comuns na aplicação das medidas disciplinares é quando aplica-se as medidas muito tempo depois que aconteceu. Logo que acontece a falta por parte do funcionário, deve ser aplicado imediatamente a medida disciplinar adequada ao caso. O que não pode acontecer é agir na hora da raiva, xingar o funcionário, brigar. Isso não deve acontecer. O que deve ser feito é apenas, tão somente, ser aplicado a medida adequada. E depois da aplicação dessa medida, você não pode tratar um funcionário de forma diferente por ele ter cometido essa falta. O funcionário deve ser tratado igual todos os outros funcionários. Porque se você acabar punindo errado, você pode acabar perdendo a razão. Vale destacar que o prazo para suspensão é de até 30 dias, mas normalmente é aplicado ali primeiro uma suspensão de meio período, de um dia e depois até de 3 dias. É o mais praticado, mas, por regra, pode se aplicar por até 30 dias a suspensão. Mas você só pode cobrar o que foi informado. E para isso, é muito importante que a empresa tenha um regulamento interno, com regras claras, política de conduta e, é claro, o funcionário tem que ter total conhecimento de todas essas regras que a empresa adota. Porque o funcionário, ele precisa saber o que é certo e o que é errado antes dele ser punido. A advertência e a suspensão, ela não serve como meio de punição. Ela serve para você organizar a sua empresa. Além, é claro, de estabelecer limite e respeito.
Você já passou por alguma dessas situações? Tem alguma dúvida dessas situações? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outra pessoa para ajudar ela também. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos.